Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? CP na área trazendo mais um vídeo para vocês. Tá caindo uma chuva aqui, já peço desculpa se o barulho da chuva passar aí para vocês, não tem jeito, tem que... a chuva agora vai demorar a parar, então vou gravar aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos falar de linhas escatológicas. Para quem não sabe, eu tenho uma série de escatologia com pelo menos 20 vídeos aí, e desses 20 vídeos, 17 eu coloquei em ordem para facilitar a sua visualização, na visualização do público, e esse aqui seria o 18º nessa ordem, nessa sequência. Nesse episódio, nós vamos falar desse tema aqui, ó, que é linhas escatológicas que vocês estão vendo aí, tá bom? Meu nome é CP, sou do canal Música Gospel, né? Para quem não é inscrito, se inscreva se gostar do conteúdo e deixa o like também para nos ajudar. Muito bem, escatologia, linhas escatológicas. Eu resolvi fazer esse episódio porque eu falei das linhas escatológicas, falei de todas na minha série, tá? Só que eu falei em pontos diferentes, em momentos diferentes. Tem hora que eu falo do arrebatamento, aí eu falo das séries, né, escatológicas, das linhas escatológicas relacionadas ao arrebatamento. Falei do milênio, linhas escatológicas relacionadas ao milênio. Então, nesse vídeo eu tentei juntar tudo para vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? Beleza? Daqui a pouco eu falo qual que é a linha escatológica que eu sigo, tá? E por que eu sigo ela. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, então, hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar de linhas escatológicas. A primeira coisa que eu preciso abordar neste vídeo é por que tem tanta discussão e por que tem tantas linhas escatológicas. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiramente, por que tem tanta discussão sobre a Bíblia? Seja no Novo Testamento ou no Velho Testamento, há muita discussão. Você vê, que discussão que tem? Várias, né? Na Bíblia, às vezes, gera muitas dúvidas, né? As pessoas começam a interpretar a Bíblia, uma de uma forma, outra pessoa de outra forma. E você quer ver um exemplo? Tanto no Velho Testamento, e olha que o Velho Testamento é uma história, né? Mas mesmo assim, o Velho Testamento tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas, começam a questionar, um tem uma opinião, a outra pessoa tem outra opinião, tá? E essas divergências de opiniões é saudável, essa discussão sobre a Bíblia é muito saudável. O que não pode é nós deixarmos de perder a nossa fé e perder a amizade do nosso irmão e o amor ao nosso irmão por causa de escatologia. Isso jamais pode acontecer, tá? Você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, mas jamais podemos deixar o nosso relacionamento de amor em Cristo por causa de escatologia, porque escatologia é um acessório, e um acessório ele não é tão importante como a gente imagina, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui das descrições que tem no Novo e no Velho Testamento. Por exemplo, Satanás era um querubim? Tem gente que fala que é querubim, tem gente que fala que é arcanjo, e aí? Começa a discutir, cada um tem sua opinião, né? No Velho Testamento, o Jardim do Éden foi fechado? Aonde que ficava o Jardim do Éden? É na África? Aí o outro fala que é dos Estados Unidos. Matusalém tinha 969 anos mesmo? Será? Então, não, mas esses anos aqui de Matusalém contava dia com anos, então ele não tem 969, ele tem 430, então começa a discutir, tá? Onde está o corpo de Moisés? Moisés morreu, foi arrebatado, o que aconteceu com Elias, né? E aí começam as discussões, e no Novo Testamento essas discussões, né, e essas, né, brigas teológicas, ela é ainda mais agravada, né? Aí um pergunta, uai, o que acontece com Jesus? Por que Jesus ele apareceu só na infância, na adolescência, e depois ele some e fica 33 anos e só aparece quando ele está com 33 anos, né? Aí muita gente começa a indagar o que aconteceu com Jesus. Os detalhes da morte, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação, o milênio, e aí começa cada um, né, pensar de um jeito, né? E aí multiplica-se as teorias. Então é por isso que tem tanta linha escatológica, porque cada um pensa de um jeito e começa a descrever a sua linha escatológica. Só para vocês terem ideia, as linhas escatológicas que existem hoje, elas têm discussões entre elas.
né? Se tu pegar aí, por exemplo, o amilenismo, dentro do amilenismo existem diversos grupos de amilenistas, né? Os amilenistas históricos, os amilenistas clássicos, os amilenistas renovados. Então, cada um tem uma linha de pensamento, eles não convergem num único assunto. E isso é normal, isso é saudável. Como eu disse, o que não pode é brigas, contendas, discussões, porque isso a Bíblia condena, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das principais linhas escatológicas. Em nenhum momento eu disse para você que nós vamos falar de todas. É impossível falar de todas que ninguém conhece, tá? Mas nós vamos falar das principais, tá bom? Então, quais são as principais linhas escatológicas? Primeira coisa que você tem que entender, existem 4 tipos de pensamentos para estudar escatologia. 4 tipos de pensamentos para estudar a Bíblia, tá? O primeiro pensamento, que é muito conhecido, é o preterismo, né? O preterismo, ele aborda o quê? Eles acreditam que o Apocalipse se restringe ao primeiro século. Então, tudo que está descrito no Apocalipse aconteceu já e foi no primeiro século. Fala das perseguições imperiais romanas, né? Fala sobre a caída do Templo de Jerusalém, Babilônia, a Roma idólatras, as 7 cabeças de Apocalipse. Então, as pessoas que creem no preterismo, elas acreditam que o Apocalipse já aconteceu, tá? Esse é um método de interpretação de escatologia de Apocalipse muito conhecido. Nós temos também um segundo método de interpretação da Bíblia, que é o futurismo, tá? Que ele interpreta o Apocalipse como um livro de previsões futuras, essencialmente escatologia tratando dos eventos mais eminentes à segunda vinda de Cristo. Esse método de interpretação ganhou gradativamente a adesão dos protestantes evangélicos e de pentecostais após a propagação do dispensacionalismo no século XIX, tá? O futurismo é uma outra método de interpretação da Bíblia. Segundo esses intérpretes, né, o Apocalipse se dará no futuro, tá? Eu creio no futurismo, tá bom? 3, que é o historicismo. O que o historicismo busca? Ele busca olhar a Bíblia com uma visão histórica, né? Ele olha as realizações terrenas ao longo da história da era da igreja primitiva, especialmente em relação à luta entre a igreja e a apostasia, tá? O historicismo está em contraste com o preterismo, futurismo e idealismo. O historicismo ele foi supletado no século XIX pelo futurismo. Continua a ser ensinado nas igrejas resultantes do movimento adventista. Então, muitos grupos ainda trabalham com o historicismo. Ele sofreu uma balançada porque muitas coisas, né, aconteceram e mexeu com a teoria do historicismo. Mas mesmo assim ele é estudado, né, principalmente pelos adventistas em relação, né, à história bíblica do povo judeu e do povo de Deus, tá bom? E o quarto grupo que é o idealismo. Esse aqui é perigoso, porque esse grupo ele apresenta o Apocalipse como uma descrição simbólica da luta entre o bem e o mal, que não se aplica a nenhum período histórico. Afirma que a realidade é fundamentalmente mental, manifesta-se como ceticismo quando a possibilidade de conhecer qualquer coisa independente da mente. Esse aqui é um grupo perigoso, porque corre o sério risco de falar que o que está escrito na Bíblia é uma simbologia e que nada existe, tá? Então existem grupos mais radicais desse idealismo aqui que se transformaram em ateus, tá? Então isso aqui é um perigo, né, para a nossa fé, tá bom? Então esses são os principais métodos de interpretação da Bíblia. Agora, dentro desses métodos de interpretar, tem as linhas que trabalha com futurismo, tá? Então, nós temos aí algumas linhas também que envolvem o historicismo, preterismo também, tá? Então, agora a gente vai falar das principais linhas escatológicas, tá? Para quem não sabe, dentro dessa enorme discussão acerca do conteúdo bíblico, o que mais se discute é escatologia, tá? Dentre todos os assuntos,
A vida de Jesus, o Antigo Testamento, né, a história do povo de Deus, as 12 tribos, o que mais se discute é a escatologia. É o que tem mais problema de união, tá? É muito difícil as pessoas entrarem em consenso em escatologia. Por isso que tem tantas linhas escatológicas, tá bom? Beleza. As maiores divergências de escatologia não são só essas. As maiores são milenismo, arrebatamento, tribulação e Armagedon. Dentro dessas linhas escatológicas aqui, vai ter divisões de ideias, tá? E aí, você vai conhecer como linhas escatológicas, né? Então, por exemplo, fala do milênio. Aí tem um grupo lá que não crê que vai existir o milênio. Esse grupo é chamado de amilenista, tá? Tem um grupo que crê que o milênio vai acontecer antes, né? Por isso que é chamado pré-milenismo. Tem um grupo que diz que vai acontecer depois, então é chamado de pós-milenismo. Então, cada grupo ele tem a sua interpretação bíblica, tá? E de acordo com o tema, né, a gente percebe que tem muita divergência, né, de ideias na Bíblia. E nós vamos falar dessas linhas escatológicas. Então, como eu disse, os principais temas, né, que tem divergências é milênio, arrebatamento, tribulação e Armagedon. Esses aqui são os principais. Mas há outros temas que tem discussão, né? Tem vários outros temas. Por exemplo, anticristo. Tem grupos que discutem o anticristo com ideias diferentes. Tem gente que fala que o anticristo vai ser uma pessoa. Tem gente que fala que o anticristo não é uma pessoa, é uma organização. Tem gente que fala que o anticristo é uma ideia, né? Então, de acordo com essas ideias, vai formando subgrupos de escatológicos, tá? Beleza? Mas hoje eu vou abordar as principais linhas escatológicas que estão relacionadas a esses sistemas aqui que nós estamos falando, tá? Principalmente milênio, arrebatamento e tribulação, tá? São as linhas escatológicas mais fortes que existem. Então, com relação ao milênio, nós podemos destacar, não são só essas, podemos destacar 4 linhas escatológicas em relação ao milênio. Olha só para você ver. Eu tô pegando só o milênio para a gente interpretar, beleza? Se eu pegar a tribulação, já tem outras linhas escatológicas. Em relação ao milênio, né? Nós temos o amilenismo, nós temos o pós-milenismo, que dentro do pós-milenismo tem subdivisões, tá? A gente pode falar depois sobre isso. Tem o pré-milenismo histórico, que é a linha que eu sigo, que dentro do pré-milenismo histórico tem divisões, tem interpretações diferentes, né? E aí tem subdivisões, né? Nós temos o dispensacionalismo, que é o grupo maior que existe, né? Atualmente é o que ocupa, tem mais pessoas que aceitam essa filosofia. O dispensacionalismo, né? Ele também tem as suas linhas escatológicas, as suas subdivisões, mas a gente vai tentar mostrar aqui para vocês os principais argumentos que tem em cada linha, tá? Por exemplo, o amilenismo, ele crê que a segunda vinda de Cristo vai ser uma vez só. Jesus veio a vez que ele morreu, né? Ele morreu na terra. A segunda vinda dele vai acontecer uma única vez, tá? É uma única vez. Ela vai ser visível na grande tribulação, tá? O pós-milenismo também crê nisso, tá? Ele crê que a volta de Cristo vai ser uma única vez, né? Ele vai acontecer na grande tribulação, tá bom? Já o pré-milenismo, que é a linha que eu sigo, ele crê que a volta de Jesus vai acontecer, né, em 2 etapas, né? A segunda vinda vai acontecer junto do arrebatamento, mas também vai acontecer uma segunda etapa, né, que é após o milênio, beleza? Então, ele crê nessa questão também. O dispensacionalismo, eles já são firmes, né? Eles creem que a volta de Cristo vai ser invisível, ele vai voltar para buscar a igreja, né, no ar, e vai levar a igreja antes da grande tribulação, tá? Todo mundo que é da igreja, tá? A segunda, aí Jesus vai voltar uma segunda vez, na verdade uma terceira vez, né? Eu tô falando de volta, né? Porque Jesus já veio a essa terra. Então a primeira volta dele, segundo essa linha, vai ser antes da grande tribulação. E a segunda volta vai ser depois que a tribulação acabar,
para levar o povo de Deus para o milênio, tá bom? Essas aí são as 4 principais linhas escatológicas. Quanto à ressurreição dos mortos, né? Os amilenistas, ele crê que vai ter uma única ressurreição que vai acontecer apenas na segunda vinda de Jesus. Já os pós-milenistas, eles também creem nessa mesma linha, tá? Os pré-milenistas históricos, aí tem divisões, né? Tem uma divisão que crê que vai ter uma única ressurreição, né? E tem uma divisão que crê que tem 2 ressurreições. A primeira dos salvos e a segunda dos ímpios, tá? E nos dispensacionalistas, eles creem que tem 3 ressurreições, tá? Beleza? Uma dos salvos, uma do ímpio e depois uma dos ímpios lá que está no meio da grande tribulação. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. O anticristo, né, para os amilenistas, ele é toda pessoa que não crê em Cristo. Então os amilenistas creem que toda pessoa que não crê, que atrapalha o evangelho, que impede o evangelho, é anticristo. Mas os amilenistas, eles creem que no final dos tempos vai acontecer um evento final que vai vir o maior de todos os anticristos. Só que esse maior de todos os anticristos não será uma pessoa, será uma organização. Muitos falam, por exemplo, que será a ONU, outros falam que é a União Europeia e etc. Então, os amilenistas creem que esse anticristo final será uma organização. Já os pós-milenistas, né, os que creem no pós-milenismo, ele crê que o anticristo é qualquer pessoa. Não é ninguém especial, qualquer pessoa que vai contra o evangelho é um anticristo. O pré-milenismo histórico, ele crê que vai ser uma pessoa real, né, que perseguirá a igreja durante a grande tribulação. A mesma coisa com os dispensacionalistas, tá? Aí a grande tribulação, né, para os amilenistas, né, segundo os amilenistas, todo mundo vai passar pela grande tribulação e vai voltar e só vai ser liberto dela na volta de Cristo, tá? Os pós-milenistas, eles creem que todo mundo vai passar pela grande tribulação, encerrando também com a volta de Cristo. Os pré-milenistas, eles creem que vai ter aí tem 2 linhas de pré-milenista, tem 2 grupos. O grupo clássico, né, ele crê que a grande tribulação, todo mundo vai passar por ela, não tem jeito. Então, os pré-milenistas históricos clássicos, eles creem que todo mundo vai passar pela grande tribulação. Já existe um segundo grupo, que eu pertenço, eles creem que todo mundo vai passar pela grande tribulação, exceto um pequeno grupo de pessoas escolhidas por Deus, por Jesus, que vão ser arrebatados, né? E vão ser separados por Jesus para quê? Para ajudar Jesus a governar o milênio. Então eles vão ser preparados por Jesus para ajudar a governar o milênio, tá? Então existem esses 2 grupos. O primeiro, pré-tribulacionista histórico, que crê, né, que todo mundo vai passar pela grande tribulação, e tem um segundo que crê que não. Um pequeno grupo, sei lá, 1% da população vai ser, né, arrebatada, tá bom? Já os dispensacionalistas, eles creem que toda a igreja vai ser arrebatada. Eu não creio nisso, tá? Toda a igreja ser arrebatada, não, tá? Deus só vai arrebatar quem ele julgar merecedor, e é pouca gente, tá bom? Julgamento. Os amilenistas, eles creem que o julgamento vai ser único e vai ser no final, tá? Jesus voltou para resgatar a igreja, já acontece julgamento, céu e inferno e acabou, né? Esse é o pensamento dos amilenistas. Já os pós-milenistas, eles pensam da mesma forma que os amilenistas, tá? O pré-milenista histórico, ele crê no julgamento em 3 etapas. A primeira, na volta de Cristo. A segunda, quando vai acabar a grande tribulação, quando encerrou a grande tribulação e vai entrar no milênio. Aí Jesus vai julgar quem é merecedor de chegar no milênio. A terceira, após o milênio, tá? E os dispensacionalistas também. São 3 julgamentos igual esse aqui, tá? Quanto a Israel e igreja, os amilenistas entendem que a igreja verdadeira é o Israel de Deus. Os pós-milenistas também, tá?
os pré-milenistas históricos também, eles creem que Israel é diferente dos judeus e que a igreja de Deus são toda pessoa que decide seguir Jesus, tá? Agora, os dispensacionalistas pensam um pouco diferente. Eles creem que Israel é diferente de igreja. A salvação de Israel se dá na grande tribulação, tá? Então, ele fala que a igreja é uma coisa que vai ser tratada de uma forma e os judeus, o povo judeu, vai ser tratado de outra forma, tá? Eu não creio assim, beleza? E aí tem um milênio. O milênio, né? Para os amilenistas não é um período literal, ele não existe, tá? O milênio para os amilenistas é um tempo em que Cristo está reinando em nossos corações. Ou seja, agora está tendo o milênio. Ele não tem nada a ver com 1000 anos, tá? É um período que está acontecendo agora, onde Jesus reina no nosso coração. Essa é a versão. Agora vocês perceberam que tudo os amilenistas concordam com o pós-milenista. Aí agora que vai começar a surgir a diferença. Para os pós-milenistas, vai ter um milênio, tá? E não é agora. Esse pós-milênio vai acontecer depois da grande tribulação, quando Jesus voltar e salvar todo mundo. Aí Jesus veio, salvou todo mundo, céu e inferno, pós-milênio. É isso aí, tá? Para os pré-milenistas históricos, né, o milênio ele é real, tá? Ele vai acontecer depois da grande tribulação. Aí tem algumas vertentes. Alguns creem que é 1000 anos, outros creem que não é 1000 anos. Esse tempo não é literal, tá? Eu creio que será 1000 anos literal, como diz a Bíblia. E o dispensacionalista também crê num governo de Cristo depois da grande tribulação, que será de 1000 anos. Então tá aqui todos os pensamentos, né, amilenistas. Agora eu vou mostrar de uma outra forma para você entender, mas vou dar um corte no vídeo aqui para ficar um pouco menor, tá bom? E a chuva tá comendo, a chuva tá caindo, vamos lá. Beleza, então a gente falou os principais temas por cada grupo em relação ao milênio, tá? Agora vamos dar uma visualizada bem rápida em cada um aqui, ó, para vocês entenderem. Bom, a linha milenista, ele não crê no milênio. Ele fala que o milênio não é literal, não vai acontecer o milênio no futuro com 1000 anos. O milênio já está acontecendo e esse reino de Jesus é dentro dos nossos corações, tá bom? E, segundo eles, a era da igreja é agora, esse momento que nós estamos vivendo. O diabo, ele está figuramente, simbolicamente preso. Ele não está preso, ele está simbolicamente preso. Ele não aparece na terra, ele não se mostra como anjo. Isso que eles falam, né? Mas ele tenta, sim, fazer o mal e tal. Só que de uma forma em que Deus está nos protegendo. Então, essa prisão de Satanás para os amilenistas é uma prisão que eles entendem como proteção. Ou seja, segundo eles, Deus está nos protegendo da ação do diabo, logo ele está preso, entendeu? Beleza? Eu não creio nisso, tá ok? Os amilenistas, ele crê que vai ter, então, uma tribulação final, né? Muitos acham que não é 7 anos, outros acham que é 7 anos. Eles acreditam que vai ter um tempo, sim, final de angústia, né? E nesse tempo final de angústia, né, Jesus vai voltar, né, no final desse tempo, né? Terá o anticristo, que é uma organização. Essa organização, na volta de Cristo, vai também ser destruída. A terra vai ser destruída também. Vai ter o último julgamento, né? É o único julgamento só. E aí, todo mundo que foi julgado vai tudo para o mesmo balaio. Céu, inferno, né? Deus que vai decidir o destino de cada um. E aí, né? Vai ter o céu, o inferno, né? E aí cada um vai para o seu local específico, né? Essa é a linha milenista. Eles não creem que vai existir um milênio. Eles até creem que existe anticristo. O anticristo vai ser destruído no final, né? Para eles o anticristo não é uma pessoa, é uma organização, tá? Mas eles não creem no milênio, ok? Por isso que chama a linha amilenista. Bom, a linha pós-milenista, como o nome diz, pós é depois, tá? Então ele quer dizer que após a grande tribulação vai acontecer o milênio.
Então, a linha pós-milenista, ela parece um pouco com a milenista, mas qual que é a diferença? Eles creem que todas as pessoas do mundo vão melhorar, até que um dia o mundo vai estar inteiramente mudado e aí Jesus vai voltar para governar nesse mundo, tá vendo? Olha a diferença aí. Essa linha, ela quase não existe mais, porque depois da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas que acreditavam no pós-milenismo deixaram de acreditar, porque como é que o mundo melhora se teve duas grandes guerras? Como é que o mundo melhora se tem fome? Nunca melhora, né? Então essa linha quase não existe mais. Nessa linha, eles creem que Cristo reinará através dos cristãos, então o reino de Cristo é dentro dos nossos corações, igualzinhos a milenista. Nós estamos vivendo um pré-milênio, vamos dizer assim, e o mundo todo vai se converter a Jesus, e quando o mundo inteiro se converter, a sociedade vai melhorar e Jesus vai voltar para governar junto a essa terra. E aí vai ter o julgamento final, né? As pessoas que não quiserem ficar com Deus vão ser condenadas, né? E as pessoas que estiverem com Deus vão receber o galardão, que é o céu, tá? Essa é a linha pós-milenícea, porque o milênio se dará após a todas as coisas, tá bom? Agora tem a linha que eu creio que é pré-milenista, que o milênio é no futuro, iniciará após a grande tribulação. Nessa linha escatológica, nós estamos agora vivendo o momento da Era da Igreja. Depois da Era da Igreja vai acontecer um momento chamado Grande Tribulação, né? Que é dividido em 2 períodos de 7 anos. Nessa Grande Tribulação vai surgir o anticristo, o falso profeta. Jesus vai voltar, o anticristo vai para o inferno, vai ser julgado, né? Depois disso vai ter também o julgamento. E aí vai ter um período de 1000 anos, e depois desse período de 1000 anos é que vai ter o céu e o inferno final, tá bom? Esse aí que é a temática principal vamos dizer assim, do pré-milenismo. Daqui a pouco eu vou botar ela com mais detalhes para vocês verem como é que funciona, tá? Agora, quanto ao arrebatamento, há discussões sobre isso também. O arrebatamento gera muita polêmica. O que é arrebatamento? É quando Jesus voltar, ele vai levar uma parte dessa igreja para preparar essa noiva para quando tiver o milênio e governar junto com Cristo. Isso que é o arrebatamento, tá? Então, existem diversas teorias para o arrebatamento, né? Existem, primeiro, a teoria pré-tribulacional, que é a que eu creio, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Eu creio nessa, só que eu tenho uma diferença dos dispensacionalistas. Eu não creio que é todo mundo que vai ser arrebatado. Eu creio que é uma pequena porção escolhida por Deus que vai ser arrebatada. Essa que é a minha diferença. Enquanto os dispensacionalistas creem que é todo mundo, eu creio que é só uma pequena parte, tá bom? Então, o arrebatamento acontece antes da tribulação. Tem o pensamento mesotribulacional, que eles creem que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, no período de 3 anos e meio, 3 anos e meio. E tem o pós-tribulacional, que diz que o arrebatamento vai acontecer após a grande tribulação. E aí tem outras linhas escatológicas, que seria o arrebatamento parcial, né? Que nem vou falar dessa, né? E tem aqui, fala que somente os santos vão ser arrebatados, tá? Bacana? Interessante isso aqui. Bom, em relação ao grupo mid-tribulacional, esse grupo aqui, ele crê que a tribulação, né, estará acontecendo, mas a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Os pontos que eu vejo de conflito dessa teoria. Primeiro, se a igreja vai ficar só metade da tribulação, como ficam os 144 mil que servirão de testemunha durante o período mais difícil da tribulação? Ou seja, os 144 mil, eles vão estar em toda a tribulação praticamente, e mais forte na segunda metade, no final. Bom, se a igreja for arrebatada no meio, para que vai servir os 144 mil? Os 144 mil, a função principal dele é pregar o evangelho, anunciar Jesus, né, para as pessoas que não conhecem. Se a igreja já foi arrebatada, para quem que eles vão anunciar? Então, tem uma coisa estranha aí também, né?
Outro ponto. Quem ficará para pregar o evangelho para os descrentes? Ué, se todo mundo subiu, quem vai ficar para pregar o evangelho para quem não aceitou Jesus ainda? E outra, a Bíblia fala de perseguição, né? Então, fala sim que na segunda metade a igreja também vai ser perseguida. A Bíblia fala sobre isso. Por isso, eu não creio nessa teoria mid-tribulacionista, tá? Não creio. Tem um outro grupo que é o pós-tribulacionista que crê, né, que o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação. Não faz sentido isso acontecer. Por quê? Porque diz que a igreja será retirada nos momentos de agonia, né? Como que a igreja vai ser retirada se o arrebatamento aconteceu depois, né? Então, tem aqui um ponto de conflito também. Então, a tribulação se virá para julgar o pecado, pressupondo que a igreja deve buscar santidade para se salvar. Nega o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Se você arrebatar a igreja depois, não vai bater com as 70 semanas. Não explica a iminência da volta de Cristo, né? Porque a volta de Cristo é iminente. Se ela acontece depois, ela não é iminente, você não concorda? Nega as distinções de Israel e igreja. Então tem alguns pontos conflitantes aqui da teoria do pós-tribulacionismo, beleza? Pré-tribulacionismo, que é a teoria que eu creio que a igreja vai ser arrebatada no início, mas não é todo mundo. É Deus que vai julgar as pessoas que vão ser arrebatadas. Muitos crentes vão ficar para a grande tribulação, acredito eu que é até a maioria, tá? Então o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio inicial, tá? E depois desses 7 anos, Jesus volta novamente, tá bom? Beleza? E como é que vai ser a volta final de Jesus? Vai ser assim, ó. O povo de Deus, na grande tribulação, vai estar em Jerusalém, no templo, e eles vão estar cercados por um grande exército, mais de 500 bilhões de homens vão cercar esse grupo. E aí Jesus vai descer nos Montes das Oliveiras, vai rachar o monte no meio, né? Se você quiser saber mais detalhes, assista aí meu vídeo de Armagedon, que eu falo mais detalhes sobre isso. Vai rachar o monte no meio, vai queimar o caminho do Vale de Sidrom, que é um cemitério, e aí vai criar um caminho seco até Azel. Então o povo de Deus vai atravessar do templo até Azel em segurança. Aí depois Jesus, né, vai julgar o anticristo e todas as pessoas que serviram o anticristo, e vai ter um negócio chamado Mar de Sangue. Mas essa é uma outra história. Então a linha a linha que eu sigo, que eu quero mostrar para vocês, aí, ó, tá vendo? Ó? Jesus ele vem, desce nos Montes de Oliveira, queima o caminho e o povo chega até Azel, beleza? O povo chega até Azel em segurança. A linha escatológica que eu sigo é essa aqui, ó, tá? Que é a linha pré-tribulacionista histórica, né? Pré-milenista histórica. A gente crê no período da grande tribulação, que será de 3 anos e meio, 3 anos e meio, então um total de 7 anos. Vai ter um milênio, né? Depois da grande tribulação vai iniciar o milênio, e depois do milênio vai ter céu e inferno, tá? Que é o estado final, chamado estado eterno, beleza? E algumas pessoas vão para o inferno e outras pessoas vão, né, ficar na glória do céu com o Senhor, beleza? Antes da grande tribulação vai ter um arrebatamento. Esse arrebatamento não é para todo mundo, é somente para a igreja. Todos os cristãos, não é parcial, tá? É todos os cristãos que Jesus julgar merecedor de ser arrebatado. É para todos os cristãos merecedor. Por isso que não é parcial, tá? É todos. Mas todos merecedores. O problema é que são poucos, né, pessoal? Não são muitos. E aí, esses cristãos vão ser arrebatados, vão ser julgados no tribunal de Cristo. Esse primeiro tribunal, esse primeiro julgamento, é um julgamento que julga galardões. Então ele vai julgar as pessoas que foram arrebatadas e também as que, né, ressuscitaram, tá? Os santos que ressuscitaram vão formar um único grupo junto com Jesus, e Jesus vai julgar ele no tribunal de Cristo. E dentro desse tribunal de Cristo, nesse julgamento, tá, vai julgar o quê? Os galardões.
Jesus vai julgar assim, você vai ser o prefeito, você vai ser o governador. É mérito. E o que está relacionado a esse mérito? Qual que é os pontos dessa medalha, né? Quando você vai ganhar a medalha de ouro, você não observa, né, a quantidade de pontos? Então, o que determina os pontos nesse galardão? O amor ao próximo. Quem ama mais o próximo vai ter melhores galardões nesse aqui, tá bom? E aí depois desse período que Jesus está aqui fazendo o julgamento dessa pessoal que vai receber o galardão, enquanto isso na terra vai estar acontecendo a grande tribulação de 7 anos. Depois desses 7 anos, Jesus volta, né, que seria aí a primeira vinda, vamos dizer, né? Porque essa primeira vinda aqui, ele veio, né, buscar a sua igreja, né, nos ares, todo mundo viu, dá para saber que ele veio, né? E agora vem a vinda que ele pisa na terra mesmo. Nessa vinda, ele vem para pegar o anticristo, o anticristo e o falso profeta, ele vai pegar, jogar no lago de fogo. São os dois primeiros indivíduos a entrar no inferno, são eles. Todos aqueles que serviam Satanás também vão estar lá no inferno, tá? E vai ter o julgamento, né? Um julgamento chamado julgamento das nações. Aí nesse julgamento, Deus vai separar as ovelhas do bode, né? Ele vai definir quem é aquelas pessoas que se manteram fiel a Jesus e quem é aquelas pessoas que negaram Jesus e serviram o anticristo. Essas pessoas que negaram a Jesus, elas vão diretamente para o inferno, tá? Juntamente com o anticristo e o falso profeta, que serão os dois primeiros a iniciarem lá. Depois do julgamento das nações, vai iniciar o milênio. Aí as pessoas que sobreviveram à grande tribulação, todos os seres vivos e pessoas que tiveram a grande tribulação, vão passar pelo milênio. O que vai ser o milênio? Jesus vai voltar nessa terra para governar 1000 anos essa terra. Durante esse governo, ele vai restaurar toda essa terra, vai apalenar as terras, vai ter um rio de água viva que sai do trono dele, ele vai restaurar tudo, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter nada, e ele vai restaurar todo esse milênio que vai ser aqui na terra. CP, por que precisa ter um milênio? Para que a humanidade, sem a presença do diabo, tem a oportunidade de se converter. Porque muitos dirão que não se converteu porque existiu o diabo. E no milênio não vai ter essa justificativa. No milênio você vai estar sozinho, você e Jesus. Se você pecar é porque você quer pecar, tá? Então, nesse milênio aqui, ó, né, não vai ter nenhum mal, nenhuma tentação demoníaca para te levar para um caminho ruim. Depois do milênio, desses 1000 anos governando aí com Cristo, passando por todas, né, as felicidades dessa terra, dessa vida, o diabo vai ser solto, tá? E aí Jesus, ele vai enganar muita gente. Diz algumas pesquisas, diz algumas teorias, né, escatológicas, que o diabo, ao ser libertado, ele vai enganar, né, mais de 90% da população do milênio, tá? E aí você fala, CP, mesmo o cara vivendo com Cristo 1000 anos, né, tendo paz, longanimidade, saúde, né, bonança, mesmo nesses períodos maravilhosos do milênio, o cara vai desviar? Sim, cerca de 90% da população do milênio vai desviar. E aí o diabo, né, ele vai ser solto, vai enganar essas 90% da população. Jesus vai voltar e falar aqui, ó, vocês escolheram Satanás? Então fica com ele. Pega Satanás, joga no inferno, junto com os seguidores dele, né, com esses mais de 90% da população, joga no inferno. E aqueles que se manterem fiéis e firmes, ele vai pegar, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que é esperado desde a fundação do mundo. Aí vai iniciar um novo céu e uma nova terra, vai ter o terceiro julgamento, né? Que aí ele vai julgar as pessoas que não ficaram fiéis no milênio e vai julgar as que ficaram fiéis. E aí as pessoas que se manteram fiéis, elas vão entrar na eternidade, né? Que aí eu tenho um vídeo aí no canal sobre eternidade, tá bom? E aí chega o fim, onde todos aqueles crentes que estiveram firmes e fiéis ao Senhor
vão chegar na eternidade, que é o céu, tá? Um novo céu e uma nova terra renovada e transformada para a honra e glória do nome do Senhor, tá? E essas aí são as linhas escatológicas. Relação ao milênio, nós temos linha, né, amilenista, linha pré-milenista histórica, linha dispensacionalista, linha pós-milenista. Em relação a arrebatamento e grande tribulação, temos pré-tribulacionista, temos mesotribulacionista, que é no meio da grande tribulação, e pós-tribulacionista, que é após a grande tribulação. Então, pessoal, essas aí são as linhas escatológicas. Não importa qual é a linha escatológica que tu segue, que tu acredita que seja, não faz diferença, tá? Por que não faz diferença? Porque no final de tudo é céu e inferno. A única diferença que tem nas escatologias é o quê? Qual a principal diferença? É que determinados grupos acreditam que vai ter um período chamado de 1000 anos e outros acreditam que não existe 1000 anos. Mas no final de tudo é céu e inferno, tá? O que muda é esses 1000 anos aí, tá bom? Então, você que, independente da linha escatológica que você siga, busque a Deus, se converta, ame o próximo, que essas coisas que são fundamentais para o Evangelho. Amar o próximo, cuidar da sua vida espiritual, amar a Deus, ser uma pessoa honesta, buscar o Senhor, cuidar da sua vida, né? Adorar, louvar, orar, ler a palavra. Isso é o que é fundamental para o cristão. Agora, se tu é de uma linha escatológica ou não, isso pouco importa. No final das contas, quem nós vamos prestar conta é o nosso Deus. E para terminar esse vídeo, é importante você entender que Deus ele não tem religião. Deus não é batista, Deus não é pentecostal, Deus não é presbiteriano, Deus não é católico, nem umbandista. Deus, ele é único e verdadeiro, né? A religião de Deus é Deus, tá? Ele não tem religião, ele não salva as pessoas por religião. A religião, ela serve para nos dar um firmamento, para nos dar conhecimento. Não é religião que salva. O que salva é a sua verdadeira conversão e confiança e fé no Senhor, que Ele fará obras incríveis em nossa vida. Amém? Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa o like. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!